Olá, tudo bem? Muito bem-vindo a mais um Bate-Bola com Registro. Estamos aqui para continuar contrato de locação, mais um bloco de contrato de locação, mais uma vez o Dr. Maceira aqui comigo. Muito obrigado. O tema realmente traz aí uma série de questões e é um prazer tê-lo aqui mais uma vez para me ajudar. Mais uma vez, doutor Gentil, eu agradeço pela oportunidade. É um prazer debater um tema que tem trazido várias questões aí para o nosso dia a dia e a prova está aqui no bate-bola. Vamos continuar falando da questão da caução, né? É possível a caução locatícia de segundo grau? Caução locatícia de segundo grau, acho que tem um pouco a ver a discussão com aquilo que tratávamos no bloco anterior, né, nas encontros anteriores, a respeito da natureza jurídica da caução. Se a gente considerá-la aí um direito de ordem meramente obrigacional, aí essa situação ela fica de pronto inviabilizada, né? Agora, em outra medida, se nós considerarmos como um direito real mesmo, né, com eficácia real, então nós aí abrimos a possibilidade para permitir essa questão de uma segunda caução, né? Basicamente, só para que os colegas entendam a pertinência do tema, seria bem tranquila a possibilidade de que um mesmo imóvel garanta mais de um contrato, né? Mais de um contrato, mais de uma relação locatícia. Me parece possível, a partir do entendimento de considerá-la como uma garantia real, né? Agora, até se a gente for pensar em relação, comparando com a hipoteca, né? O que a gente precisa ter em mente? Que, apesar de se revestir aí de caracteres de semelhança com a hipoteca, não é tipicamente uma hipoteca, né? Porque aquela característica da sequela que nós temos na hipoteca, nós não temos aqui na caução locatícia. Em que medida, eventualmente, se o imóvel for alienado, né, na hipoteca a gente sabe que o credor hipotecário tem o direito de sequela e perseguir o bem. Agora, na caução locatícia, esse cenário é um pouco distinto, tanto que a própria lei, nessas circunstâncias de alienação, permite que o locador, né, exija uma nova garantia. Nesse cenário, então, só para a gente arredondar a questão da locação, melhor dizendo, da caução em segundo grau, né, caução, o mesmo imóvel garantindo mais de um contrato, não sequer seria necessário que se constasse a existência da primeira caução, penso eu. Por quê? Se a gente partir do pressuposto que ela é de segundo grau, a primeira deve estar devidamente averbada, no caso. E a averbação, por si só, ela gera essa presunção de cognoscibilidade, né? Ou seja, presunção de que há conhecimento pela publicidade. Nesse ponto, inclusive, essa presunção ela é absoluta, né, de conhecimento de terceiros. Então, sequer seria necessária a menção. Evidente, né, que pela boa-fé que deve pautar a contratação, seria de boa índole que nós mencionamos, né, que fizesse a menção aí no contrato, até no momento da contratação. Até nesse momento seria uma atuação importante de um notário levar esse tipo de contratação para o tabelião de notas com toda a sua assessoria jurídica. Então, para a gente arredondar, me parece possível a caução de segundo grau. Mais uma. Vamos lá. É necessário o requerimento bilateral para o cancelamento do registro? Há alguma possibilidade? Cancelamento de registro, aqui a gente já falando um pouquinho mais do ingresso da locação, no sentido de vigência, né, até de preferência, não mais da caução, mas me parece possível, desde que a gente observe, parta da premissa da própria 6.015, né, do artigo 250, que diz lá, para fins de cancelamento é necessário o requerimento, a manifestação de vontade das duas partes, né, das duas partes contratantes, ou mediante autorização judicial, ordem judicial de cancelamento, e uma terceira possibilidade seria mediante o requerimento de uma das partes com o que a lei chama de documento hábil, né, para o cancelamento. Na relação da caução, né, melhor dizendo, na relação da locação propriamente dita, a gente tem um pouquinho de dificuldade de documentar o fim da relação jurídica.
né? Então, a gente sabe lá tem a questão de depósito das chaves, de entrega das chaves, mas no dia a dia, na prática mesmo, é difícil de documentar essa situação. Então, trocando em miúdos, respondendo objetivamente a pergunta, evidente que um requerimento bilateral, tranquilo, cancela. Uma ordem de cancelamento vinda do judiciário também dá para cancelar. Situações só confortáveis até agora. E agora, a última, me parece possível sim, mediante um requerimento unilateral, desde que apresente um documento hábil. Que documento hábil seria este? Na minha opinião, algum documento que comprove de uma maneira efetiva o depósito das chaves, a entrega das chaves, o encerramento da locação. E aqui, o que nós podemos citar como exemplo? Talvez agora, né, com a previsão no CPC 2015, a ata notarial. A ata notarial seria um instrumento de grande valia nesse sentido. Um documento de fechamento. Exatamente. É evidente que não precisa ser um documento público sempre, né? Mas o que eu quero dizer é que esse tipo de situação, ele pode ser documentado num tabelião de notas e até com mais força para que a gente possa fazer o cancelamento no registro. Eu acho, e aí é uma pergunta realmente trocando figurinhas aqui, né? Que diante das informalidades que hoje nós temos cada vez mais, tanto na realização de negócios jurídicos como na realização de distratos, reformatações, readaptações e assim por diante, existe uma possibilidade muito grande de nós termos aí uma série de trocas de e-mails para esse encerramento. Perfeito. Mas a gente não tem um ato único, e sim um conjunto documental de fechamento. Perfeito. Às vezes as pessoas não moram nem na mesma cidade, às vezes ele saiu já não está mais lá, Sim. O proprietário também não mora no local em que fica o imóvel locado, às vezes mora em outro país. Então, são uma série de situações que às vezes a gente tem aí umas configurações diferentes, mas o que eu acho que, resumindo, seria indispensabilidade de certeza da inexistência da relação jurídica ou do seu fechamento. Não, é um vetor de segurança, né? Para que a gente pratique o ato do cancelamento, ainda que seja para um instrumento particular, com firma reconhecida, me parece possível sim, desde que haja essa certeza, né, por parte de encerramento da relação jurídica contratual. Eu estou de acordo, concordo. Não, eu acho que por aí. É por aí que deve caminhar o raciocínio, sim. Mais uma. No proprietário, ele pode dar um imóvel em caução locatícia? No proprietário, se ele pode dar o imóvel. Veja, o que a gente precisa pensar, né? Os direitos que ele titula a propriedade destituída aí, então a propriedade plena destituída dos direitos de usufruto, né? Das atribuições que nós temos no Instituto da Propriedade, há esse desfalque do usufruto. Muito bem. Me parece tranquilo que, se ele for dar em garantia esses direitos, né, que ele titula, com conforto, sem problema nenhum. Agora, dar o imóvel, né, dar a substância como inteira, ele não tem a fruição ali... Exatamente, é complicado. Agora, uma saída que me parece também com segurança seria a anuência do usufrutuário. Então, na medida em que nós tenhamos a anuência do usufrutuário com relação à caução, me parece possível. Sim, eu acho que aí também com segurança daria para praticar o ato. Situação desconfortável, não sei se na prática aparece muito essa situação. É um pouco mais raro essa situação, mas nós temos inclusive um precedente aqui em São Paulo que caminhou mais ou menos nesse sentido. Colheu-se aí a anuência do usufrutuário, sim. Então foi autorizada a prática. Que eu vi por exemplo, em 4 anos como juiz assessor da corregedoria, eu não me recordo de nenhuma situação, talvez uma. É difícil. Algumas situações elas ficam no campo mais teórico, né? A gente brinca normalmente, até conversava com o doutor Ivan outro dia, anticrese, você já registrou um anticrese? Não. O testamento cerrado também é muito difícil. Existe, mas nunca vi. Exatamente. Cabeça de bacalhau, aquelas coisas, né? Então... Outra pergunta. Contratos e dentro do campo de disposição de livre vontade, a gente pode ter a formatação de contratos atípicos. Esses contratos atípicos, eles podem, inclusive, acabar por serem estabelecidos em locações. Como é que funciona essa temática de contratos atípicos e o registro de imóveis? É um tema bem delicado, né? Porque nós sabemos que o entendimento predominante hoje em doutrina, em jurisprudência, é no sentido da relação taxativa dos atos que ingressam no registro.
né? Números clausos, o rol do artigo 167 da 6.015. Muito bem. Na seara do contrato de locação, em especial aqui trabalhando aquela figura que veio do direito americano, né, do Bill to Sue, em especial, é um tipo de contrato, um negócio jurídico complexo. Né? Vamos tentar explicar o que é aquela questão da construção mais o imóvel. Uma rápida tradução aqui, sem apego às formas, né? Seria aquela construção para servir ou construção sob medida. Isso, né? isso. Então, como funciona essa relação jurídica complexa? Né? Nós temos aí o empreendedor, que ele vai construir, né, aí um prédio, seja ele comercial, seja ele residencial, mas mais para finalidade comercial, empresarial, aqui é muito comum, né? Sob medida, aos critérios aí para a utilização daquele que irá, de fato, aí exercer a posse durante determinado período, por prazo determinado, né? Então, nós temos essas duas figuras, esses dois polos nessa relação jurídica. Basicamente, a doutrina é muito clara nesse sentido, que nós temos duas figuras contratuais típicas aqui, a empreitada e a locação, né? Então, basicamente é a soma dessas duas figuras, e aí que surge talvez a maior polêmica. A soma de duas figuras contratuais típicas torna já o contrato atípico, então o entendimento prevalecente é no sentido de que sim, né? Então é uma figura contratual, apesar que, no meu sentir, são duas figuras que existem nessa relação jurídico-contratual, mas não vejo a predominância de uma ou outra, tá? Então, apesar de nós não termos essa predominância ou da empreitada ou da locação, a doutrina tem entendido que a soma desses institutos forma um todo uno, indivisível, que não tem tipicidade. Agora, questão também de grande relevância é considerar que a própria lei do inquilinato foi alterada em 2012 e trouxe essa figura contratual. Então, já surge mais uma questão. O fato de ter agora respaldo legislativo, respaldo normativo... Autorizaria o ingresso ao registro... enfim, bom, me parece, eu tenho sempre procuro ter sempre um raciocínio, e na prática, nas qualificações em que nós temos no dia a dia, sempre essa visão pró-registro, né? Trazer aqui para o registro para dar segurança jurídica para o usuário. Então, na minha modesta opinião, me parece possível o ingresso, sim, justamente em razão da previsão na lei do inquilinato. Em especial, a gente pode pensar aí que são situações em que normalmente os valores envolvidos são são de grande monta, né? Então, muito maior, por exemplo, do que uma relação locatícia mais singela, de um apartamento residencial. Então, não faz muito sentido, né, a lei do inquilinato trazer um arcabouço aí de obrigações com eficácia real, que ingressem no registro de imóveis, para situações mais simples e uma situação mais complexa, que pode gerar um pouquinho mais de conflituosidade, né? Naturalmente, pela sua essência, ficar fora do registro. Então, a gente pode pensar, por exemplo, aí que as partes no contrato, né, em razão da autonomia privada, fixem aí, por exemplo, o direito daquele que vai exercer a posse, né, para o qual a construção foi feita, fixar o direito contratual dele e adjudicar aí no fim do prazo o bem para si, né? Então, imagine que não for na situação concreta respeitado esse direito de preferência para ele ficar com o imóvel no final do contrato. Se isso não tiver no registro, vai resolver em perdas e danos, né? Então, não vai ter essa eficácia real, essa transcendência real. Então, me parece de grande relevância que essa situação apareça, sim, no Folha Essa alteração legislativa, 2012, 2013, realmente foi bem nesse período, eu peguei uma situação pontual antes da alteração legislativa. Eu entendia que antes da alteração legislativa, a gente não tinha efetivamente a figura de um contrato típico, pela essa ausência de previsão legal, e aí fiz lá o parecer no sentido de não ingresso no registro. Mas eu acho que, de fato, hoje a roupagem legal traz a possibilidade de ingresso e, a meu ver, quanto mais nós tivermos de atos ingressando no registro, mais segurança jurídica a gente tem sobre a identidade plena
daquele imóvel, daquela situação. Então, não tem a ver com a questão da locação, mas esse é sempre um tema sempre desconfortável a respeito da reserva legal, da localização da reserva legal. Por quê? Porque isso faz todo sentido dentro de uma área. Com certeza. Para compra ou não. Para saber se aquilo vale ou não vale, qual é o nível de valorização. Então, sabe, são alguns detalhes que possibilitam para que o usuário entenda o que ele está negociando, o que ele está aceitando em garantia, o que ele está comprando, o que ele está doando e assim por diante. E né? tem até um vetor aqui já de análise econômica do direito. A gente sabe que a assimetria das informações na relação jurídico-contratual ela é muito grande. Quem está comprando não sabe o que tem no imóvel, se a gente tem alguma situação, uma área contaminada, que aqui em São Paulo exatamente. já foi muito... Ótimo, ótimo. Foi um precedente muito didático que trouxe para nós registradores aí um grande perfil. Para que serve, afinal, nesse aspecto ambiental, o registro de imóveis? É justamente dar a publicidade para quem eventualmente for negociar aquele bem. Eu vou fazer lá um empreendimento, uma E eu tenho uma área contaminada e eu não vou poder fazer. Exatamente. Exatamente. Então, é essa seara, esse raciocínio que a gente precisa ter sempre presente e da importância de se levar ao folho, né? Excelente. Excelente. Olha, Dr. Moacir, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer a gente estar aqui junto, conversando, discutindo temas tão importantes e, de alguma forma, trocando ideias e, quem sabe, trazendo algumas reflexões para quem está aí assistindo a gente. Com certeza. Eu que agradeço, doutor Gentil. Sempre um prazer aqui trocar esses passes aqui nesse nosso bate-bola e espero que, de alguma forma, com essas nossas reflexões, a gente possa contribuir com a atividade dos colegas. Gente, muitíssimo obrigado. Desejo a vocês aí uma ótima semana. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com todo mundo. Até mais. Valeu, tchau, tchau.